Fala, guerreiros! Hoje tem jogo importante, hein? Por que importante? Porque é a Copa do Brasil, primeira fase, primeiro jogo, e o Fluminense, que esse ano não disputa Libertadores, vai disputar a Sul-Americana, tem que voltar a disputar, né, além das oitavas na Copa do Brasil, buscar uma final, ser campeão, como brigar bem no Brasileiro, né? É obrigação do Fluminense. Sei que o futebol não tá para isso, né? Mas a gente tem que mudar. E hoje começa essa caminhada na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. O jogo vai ser no Mangueirão. Eu vou falar disso, dos desfalques, do time, da provável escalação, né? Tudo aqui para vocês no canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. Então fica ligadinho que tem muita notícia, hein? Vem comigo! Vou trazer uma notícia que eu não consegui dar ontem à noite, né? Tava na faculdade à noite, voltei a fazer faculdade, educação física. Graças a Deus era um sonho que eu tinha. Tô conseguindo aí começar a realizar esse sonho. Que é os confrontos, né, do Campeonato Carioca, das semifinais já estavam definidos, mas o local e os locais e os horários não. Né? A FERJ decidiu ontem à noite com os representantes dos 4 clubes e ficou decidido, né? O que importa pra gente é o jogo do Fluminense, então vou falar só do Fluminense. Que Fluminense e Volta Redonda vão se enfrentar dia 2 agora, no Maracanã, às 18 horas. E o jogo da volta é no dia 9, também às 18 horas, aqui perto, no Raulino de Oliveira. E definir as arbitragens dos jogos. Né? E uma coisa interessante, quem apita o primeiro jogo é o Yuri Elino. Ele apitou Fluminense e Nova Iguaçu. Tá? Eu estava tentando ver se eu conseguia ver algum problema na arbitragem, algum erro do árbitro. Não achei. Eu acho que ele, de repente, fez uma boa arbitragem mesmo, né? A gente não pode falar bem de árbitro, mas ele deve ter feito uma boa arbitragem. O problema é quem vai apitar o segundo jogo. O segundo jogo, quem vai apitar é o Alex Stefano. Ele já apitou 4 jogos do Fluminense Carioca. Não tem outro árbitro para apitar, não? Será que o Fluminense não viu isso na reunião ontem? Um outro árbitro para apitar? Vai apitar o 5º jogo do Fluminense. Um jogo importante, a segunda semifinal, o jogo da volta, onde tivemos problemas com ele em relação à arbitragem em 2 jogos. Primeiro foi o jogo do Volta Redonda, né? Lá no Raulino de Oliveira, onde ele vai apitar novamente. Né? Que ele tem uma falta dura no Isaac, onde o jogador do Volta Redonda tinha que ser expulso. O VAR, que é fantoche, tá? O VAR até a semifinal e a final, ele não funciona. Tá ali só para dizer que o Rubens Lopes, presidente da FERJ, colocou ele lá. Ele não funciona, não é chamado para nada. Uma entrada dura, onde era para expulsão do jogador do Volta Redonda. Aí depois, no lance de escanteio, onde um empurra o outro, empurra normal do jogo, ele podia ter levado ali tranquilo, né? O empurrão do Manuel, foi um empurrão tranquilo, tomou o empurrão primeiro, ele deu o segundo amarelo, expulsou o Manuel, prejudicou o Fluminense na partida, porque a partida estava horrorosa, era 0-0, acabou que o Volta Redonda fez o seu gol, com 1 a mais. Então ele apitou essa partida, ele apitou o clássico contra o Flamengo. E no clássico contra o Flamengo, ele deixou de ver uma falta, né? Uma cotovelada do Wesley, né? O VAR também não funciona, não interferiu em nada. E depois, o Pulgar, que já tinha amarelo, ele faz uma entrada dura no Lima, onde ele, que expulsou o Manuel por uma jogada que acontece toda hora no futebol, que não se dá cartão amarelo, a não ser por agressão, que não foi o caso, ele não deu o segundo amarelo para o Pulgar numa entrada desleal no Lima. O Pulgar já tinha amarelo, levaria o segundo, seria expulso. Então esse é o mesmo árbitro. Depois, diretoria do Fluminense, não reclamem se alguma coisa aconteceu, o Fluminense foi eliminado por causa da arbitragem no segundo jogo. Porque vocês estavam com representantes na FERJ e sabem que ele já apitou os jogos do Fluminense e tiveram 2 jogos que ele teve problemas na arbitragem. Né? Então, infelizmente, esse é o nosso clube. Né? Sem força política nenhuma ou sem mando nenhum. Né? O Mário Bittencourt gosta muito de chamar para si a responsabilidade, mas quem está lá representando, ele tem que dar essa responsabilidade pro cara. Não é possível que eles não saibam que o cara prejudicou o Fluminense em 2 jogos. Né? Tá definida a arbitragem, depois não reclamem, tá? Fluminense enfrenta o Águia de Marabá hoje às 19h30 no Mangueirão, né? Um campo neutro, né? Praticamente, porque fica longe de Marabá, né? 500 quilômetros. A torcida deles para chegar até o Mangueirão também vai ter uma dificuldade. A torcida tricolor que já mora na região vai ter oportunidade de ver o time, né? De perto, né? Ver os jogadores de perto. Então, teremos mais torcedores tricolores. O gramado, fiquei sabendo que tá bom para a prática do futebol. Então, o Fluminense praticamente em casa, no campo neutro, mas praticamente em casa. Tivemos 2 confrontos na história, em 2009. E em 2009 perdemos o primeiro jogo, tá? Com a Águia de Marabá lá,
né? Tínhamos Fred em campo, Thiago Neves, Conca, um time recheado com carreira de técnico. E depois vencemos o segundo jogo, naquela época tinham 2 jogos, né? De volta, era a segunda fase, se não me engano. Vencemos aqui por 3-0 no show do Michael Bolt. É um jogo difícil, até pelo futebol que o Fluminense está apresentando, né? Nesse início de Carioca, um campeonato fraco. O futebol do Fluminense também fraco. E o Fluminense é o time grande, é o time que está melhor ranqueado, é o time que tem que se impor, né? Mas a Copa do Brasil nos prega algumas surpresas. Ano passado o Cruzeiro foi eliminado na primeira fase, né? Outros clubes também foram eliminados na primeira fase. Esse ano já tivemos o Grêmio empatando o jogo no finalzinho, estava perdendo o jogo, levou para os pênaltis e passou no sufoco. Tivemos Sport e Coritiba sendo eliminados. Desculpa, Coritiba não, Sport e Juventude, os 2 da Série A sendo eliminados. O Coritiba foi eliminado ano passado na primeira fase. Tivemos aí o Cuiabá, que estava na primeira divisão até o ano passado, está na segunda divisão, mas também foi eliminado na primeira fase. Tivemos o Atlético Mineiro fazendo gol aos 40 minutos, o jogo lá em Tocantinópolis, depois fez o segundo aos 45, 46. Passou de fase, mas foi difícil, tá? Tirando o Vasco aí, que venceu por 3-0, teve um jogo mais tranquilo, o resto foram jogos complicados. E o Fluminense não pode deixar o jogo ficar complicado, né? Então vamos pro Bola em Campo aí, vou mostrar o campinho para vocês aí dos prováveis titulares do jogo de hoje à noite, né? As mudanças que o Mano fez. Mano fez mudanças, hein? Tá aí na tela a provável escalação do Fluminense, né? Você vê aí que Fábio titular, né? Lógico, o nosso goleiraço, né? 44 anos de pura experiência. Samuel Xavier perdeu a vaga pro Guga, hein? Os amigos o Gabriel Amaral do Rádio Tricolor e do Jornada 1902 falaram sobre as prováveis mudanças e uma das mudanças era essa. Tá? Eles comentaram isso ontem, que eles estavam lá, né, fora do estádio, né, esperando o treino acabar. Ignacio e Freixo, a zaga, né, com Fuente na lateral esquerda. Otávio é novidade, hein? Otávio pegou a vaga do Hércules. Eu não acho legal, vou explicar por quê. Eu acho que se ele colocou o Otávio, ele podia ter posto no meio campo com Martinelli, que continua como titular, e em vez dele colocar o Lima como meia, eu não acho que o Lima não joga bem de meia de ligação. Ele podia ter testado Martinelli, o Otávio e o Hércules, que o Hércules chega muito bem à frente, faz muito bem essa entrada da área, né, chutes de longa distância, fazendo às vezes de lateral, tabela ali com lateral, jogando às vezes de ponta, cruzando para a área. Mas o Lima deve jogar no meio ali como meia titular. Aí o John Arias fica aberto na direita, o Canóbio na esquerda e o Cano, que para mim deveria dar passagem ao Everaldo, a gente começar a testar mais o Everaldo. Cano nos últimos 2 jogos teve oportunidade e não fez, né? Desperdiçou as oportunidades, até para falar a verdade. Então eu acho que a gente podia começar a testar o Everaldo, que não seria minha contratação, né? Deixo aqui que eu acho que o Fluminense deveria ter contratado o Tiquinho, né? Em relação à técnica, né? Disposição em campo, acho que o Tiquinho ia agregar muito pra gente no Fluminense e talvez já fosse titular há muito tempo. Então esse é o provável time do Fluminense, com os desfalques de Thiago Silva, que está no Rio, ainda no departamento médico, e o Bernal, que está se recuperando uma pancada na perna esquerda. Provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje. O que eu acho da escalação? Uma escalação bem conservadora, com um time grande como o Fluminense, como o nosso, enorme, para jogar contra o Águia de Marabá, lá no Mangueirão, num estádio bom, num campo enorme. Eu acho que ele está com medo, né? Posso dizer isso aí. Eu acho que não tem o Riquelme, que é mais incisivo pela direita ali, o John Arias, de repente, no meio, que é melhor que o Lima, mesmo não sendo a posição dele. Começando o jogo, pelo menos, eu acho que é uma escalação bem defensiva, vamos dizer assim, bem medrosa, né? Para o que é o Fluminense. Eu acho que o trabalho do Mano não tá bom, eu acho que não tá rendendo, eu acho que ele perdeu a mão. Tu vê que as mudanças, tem feito outras mudanças, já fez a do Otávio agora. Eu acho que está meio perdido com o que ele quer, né, para o Fluminense, né, taticamente, né, modelo de jogo, a gente não vê nenhum. Complicado. Mas o Fluminense tem hoje à noite aí, né, a oportunidade de passar de fase. Tem que passar de fase, né? Não é a oportunidade de passar de fase. É passar de fase. O Fluminense tem obrigação de vencer o Águia de Marabá. Não estou falando por goleada, porque não conseguiu nem vencer o Bangu, né? Bangu, que é o último colocado do Campeonato Carioca, tinha feito 2 gols. Ainda tomamos 2 gols do Bangu. Então, não vou dizer que o Fluminense tem que golear o Águia de Marabá. Teria, né?
teria que golear. Acho que a obrigação era nossa. Mas, como o John Ares falou nos últimos jogos, né, o Fluminense tem que olhar para si e ver onde está errando, porque os jogos têm sido ruins. E ele tem dado entrevista depois do jogo sobre esses problemas do time do Fluminense. Ele não tem deixado de falar. E eu acho muito bom um jogador como ele, né, ídolo, né, da torcida, está mostrando para a torcida que não está satisfeito, né, que o rendimento do time está muito abaixo, né, do esperado. Eu vou dar uma olhada aqui na arbitragem, estava vendo aqui, só para falar para vocês quem apita o jogo, é o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, tá? E não tem VAR, tá? Nessa fase da Copa do Brasil não tem VAR, então o que ele decidir dentro de campo é o que vai ficar, é o que está decidido, sem poder reclamar. Então, Fluminense e Águia de Marabá, hoje às 19h30 no Mangueirão, Prime Video aí, né, transmitindo aí para todo mundo aí. Então, você que não é assinante, vai ter que ver em algum lugar, assinar, para poder ver o jogo de hoje do Fluminense às 19h30. Tamo junto, até o pós-jogo. Bom jogo Fluminense, esperamos passar vitória, para depois a gente pensar no Volta Redonda na semifinal do Carioca. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.